Olá, caro aluno, tudo bem? Vamos falar hoje sobre os conflitos na África. Para a gente poder entender isso, precisamos ver que a questão da pobreza e de toda a questão do subdesenvolvimento africano, ele não tem a ver simplesmente com a questão da atividade econômica. Ele vai ter condições e características geopolíticas, históricas e diversos outros assuntos que vamos abordar nessa aula. Para a gente poder entender e fazer um cenário dessa situação dos conflitos africanos, precisamos entender o processo da colonização do continente africano, ocorrido a partir de 1885, lá com a Conferência de Berlim. O processo imperialista neocolonialista dividiu os territórios africanos pelos países industrializados europeus e acabou criando territórios que foram baseados em fronteiras artificiais, fronteiras políticas artificiais, de uma maneira em que não preocupou-se com fronteiras naturais no sentido de ter um ponto de cumeada nas montanhas, o fundo de um rio, a criação ali de uma divisão numa estrada de ferro, numa rodovia, enfim, não houve preocupação em organizar as pessoas que já viviam ali, pois havia a ideia de uma missão civilizatória no continente africano, quando na real era para saquear de fato os recursos naturais. Então, esse processo neocolonialista, ele veio com interesses do capitalismo industrial. Partindo dessa premissa, percebeu-se então a organização de diversas colônias onde ligava povos inimigos dentro do mesmo território. Características de território de maneira diversa que não compõem basicamente ali um país ou uma tribo ou uma região de uma maneira natural. O critério da regionalização nesses espaços acabou sendo um critério aleatório, não teve algo extremamente definido. Dessa maneira, então, o processo ele vai gerando aí bastante domínio dos europeus em relação ao povo africano, mas o grande problema acontece quando há a saída do europeu no processo lá da Guerra Fria, onde existia a ideia de que o capitalismo é que fazia a colonização e gerava pobreza no continente africano, e esse discurso pautado pelo outro poder dominante na época, os soviéticos, dentro da lógica socialista, fazia com que gerasse esse discurso dentro do continente africano em que os capitalistas eram esse povo que era o dominador, que fazia com que gerasse todo o problema de escravização, vamos dizer assim, no continente africano. Para evitar essa pecha de escravocrata, de cara que só pensa no dinheiro, a ideia básica e simples foi simplesmente sair, descolonizar a África. Só que não houve um processo de transição de algo que estava em formato colônia para um país independente. Não houve a preocupação em organizar territórios em que povos diferentes tivessem uma identidade cultural, uma nacionalidade diferenciada. Se a gente pegasse o mapa da África atual, que tem cerca aí de 50 países, e dividisse de fato pela territorialidade nacional as micronações existentes de fato no continente africano, passariam de mais de 300 estados. Então, precisamos entender que houve um processo então de conflito por terras existente dentro do continente africano depois que aí o colonizador acabou fugindo, saindo desse território. Vamos levar em consideração então que essa diminuição da população gerada pela escravização lá do primeiro processo colonial já aconteceu e já gerou aí os conflitos originais que acabaram sendo exacerbados no segundo processo neocolonialista. Nessa situação, então, quando o colonizador sai da região, é que começam as divergências entre o povo que vive na mesma área de uma formação de Estado. Vamos pensar então, imagine que eu sou da tribo A, que eu acabo governando para os meus, para o povo, criando políticas públicas para o povo A. O povo B, que também está no mesmo estado, acaba sendo segregado. Essa segregação acaba gerando manifestações aí contrárias a esse processo,
vai gerando processos então de ira que acaba gerando em conflito, bastante armado inclusive, dependendo da situação, com mortes aí, violência bastante forte. Vamos tentar entender então que a África, ao longo de todo esse processo, acabou gerando diversos problemas sociais, de miséria, principalmente envolvido por esses conflitos. Vamos levar em consideração aqui já um exemplo do principal conflito, aqui o conflito em Darfur, no Sudão. Darfur é uma região da parte mais a oeste do Sudão. É uma região onde as terras agricultáveis acabam sendo melhores para o desenvolvimento das atividades econômicas. Consequentemente, nessa região acaba tendo ali uma ideia de identidade nacional diferenciada daquela em Khartoum, que é a capital do Sudão. Dessa maneira, então, o governo de Khartoum, obviamente, ele não entende que aquela região ali tem uma outra dinâmica, vamos dizer assim, e quer que os recursos sejam apropriados pela população que vive em Khartoum. Agora, já em Darfur, eles têm uma outra identidade, inclusive eles têm uma orientação religiosa diferenciada, enquanto de um lado é cristão, do outro é muçulmano. Então, além dessa característica das atividades econômicas que já interferem e geram divergências, nós temos ainda uma divergência religiosa na região, que acaba exacerbando os processos ali de conflitos armados. Nesse mesmo rolê, nesse mesmo processo ali de problemas dentro do Sudão, ainda existia a região do Sudão do Sul, que era uma região de jazida petrolífera mais antigamente, que também era novidade para a população e queria que aquela parte também fizesse aí relação com Khartoum, a capital. Só que devido aí a processos de negociações de paz, hoje houve uma divisão do território entre o Sudão e o Sudão do Sul. Então a capital do novo país, Juba, acaba ficando tranquila ali. Mas agora nós temos o conflito básico do Sudão, o Estado sudanês, da parte da capital Khartoum, com a região de Darfur. Então, diversos conflitos armados, problemas estão acontecendo devido ali à atividade econômica e o processo da religiosidade. Agora, em Ruanda, assim como também em Uganda e Burundi, acabou gerando um dos processos genocidas mais cruéis da nossa história. Mais precisamente no ano de 1994, houve em um dia, no dia 17 de julho de 1994, o maior genocídio que já aconteceu no planeta. Mais de 100 mil pessoas foram assassinadas naquele dia de uma determinada tribo. É uma situação cruel que reflete no processo da colonização existente em tudo isso. Vamos entender o contexto. Naquela região, Uganda, Ruanda e Burundi, dominava a Bélgica. O Congo belga da região acabava sendo o grande colonizador. Então, durante muito tempo, os belgas davam a administração de determinados territórios para os Tutsis. O Tutsi é uma tribo, uma etnia da região, que tem uma estatura maior, um corpo mais definido, próximo do biotipo belga, com exceção da cor, claro. Então, o Tutsi ele era mais alongado, entroncado, forte, mais parecido com o biotipo do belga. Assim, ele acabava se identificando mais, enquanto os Hutus eram menores, estatura bem mais baixa, com uma tonalidade de pele muito mais escura. Então, existia essa característica bem divergente desses dois grupos étnicos. Então, o belga, ao se identificar mais com o Tutsi, dava a ele mais responsabilidade na gestão do governo da colônia. Quando houve, então, a saída dos belgas da região, quem acaba dominando o território, óbvio, são os Tutsis. Os Tutsis, então, acabam aí criando um governo para os Tutsis. Numa situação tão cruel, a ponto de que políticas públicas, elas deveriam ser demarcadas justamente de acordo com os biotipos dos Tutsis. Só para ter uma ideia bem simples, para frequentar a escola, a população precisava ter uma estatura definida,
Claro, a gente entende que dentro ali dessa ideia, os Tutsis sempre vão ser mais altos do que os Hutus. A ideia basicamente era impedir que os Hutus frequentassem a escola. Então, se o problema de fato era a altura, os Hutus resolveram isso da pior maneira possível. A golpes de facão, cortavam-lhes as pernas das pessoas para que tivesse a mesma estatura. Dessa maneira, então, começa todo esse genocídio Tutsi provocado pela revolta Hutu. E dessa maneira, então, acaba no mês de julho de 1994, mais de 1 milhão de Tutsis assassinados, devido a um processo de segregação racial promovido pelas tribos que eram de fato inimigas. Hoje já está resolvido e existe ali uma relação de paz entre essas tribos, uma vez que ficou manchado na história da região de Ruanda como um maior massacre que a humanidade já viu. Dessa maneira, então, hoje eles tentam recuperar dessa marca e hoje são povos irmãos que tentam organizar o país de uma maneira mais organizada, de uma maneira em que não haja aí, de fato, uma divisão por etnia. Eles são considerados, até no seu próprio documento hoje, como ruandês e não necessariamente mais como Tutsi ou como Hutu. Bom, continuando aqui, o processo angolano ele já tem uma característica mais política no processo da Guerra Fria. Dentro desse processo da Guerra Fria, na parte da independência de Angola, Portugal ainda dominava a região, então criou-se dois grupos aí pró-independência do desenvolvimento aí de Angola. Então cria a UNITA, a União Nacional pela Libertação Total da Angola, e o MPLA, o Movimento pela Libertação de Luanda e Angola. Vamos entender que no processo do desenvolvimento da independência de Angola, esses dois grupos, o MPLA e a UNITA, o MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola, e a União Nacional aí, da Libertação Total de Angola, eles tinham orientações diferenciadas. Enquanto o MPLA ele tinha como uma organização mais voltada para o comunismo, o socialismo, alinhado à União Soviética, já a UNITA acabava tendo aí uma organização de Estado pró-Estados Unidos. Nesse sentido, existia então um conflito geopolítico de maneira local, aquilo que está acontecendo na Guerra Fria dentro ali de Angola. Então, as disputas de conflitos civis acabavam acontecendo dentro de Angola devido a referências político-partidárias, principalmente, que com o tempo acabaram gerando aí uma diminuição e hoje em dia já existe uma organização mais pacífica desses dois grupos. Dessa maneira, então, todo o processo de desenvolvimento aí da independência de Angola e os conflitos existentes ali aconteceram por motivações políticas, principalmente. Agora, chegando no Apartheid. Dentro do processo do Apartheid, nós temos ali a organização da colonização holandesa na região, principalmente depois a inglesa, dando origem a um tipo étnico formado ali miscigenado, chamado de Afrikaner. O Afrikaner, branco, loiro, olho azul, como o estereótipo do europeu, acabou durante muito tempo dominando a região. E depois que houve a descolonização, o grupo Afrikaner é que dominou a região. E esse processo segregacionista acabou gerando o chamado Apartheid. Esse Apartheid, então, fazia com que houvessem áreas de utilização de brancos e de negros. Essa placa, White Only, era muito comum em regiões aí da África do Sul, onde somente brancos poderiam usar. E outras cores, ou colored, como era a placa, coloridos, como se fosse aí possível entender a questão racial como simplesmente a questão da cor, acabava sendo utilizado para outros grupos minoritários. Assim, o processo segregacionista acabou gerando diversos problemas, até que no ano de 1995 assume o poder, então, aí Nelson Mandela, que vem de um processo justamente de prisão política, que acaba sendo libertado e virando o presidente e governando para todo o país, para toda a África do Sul. Não importa se ele era branco, se era negro, se era africâner, se era inglês, se era zulu, todos eles ali tendo uma única ideia de nação.
Só para a gente poder entender processo de conflitos no território africano, ele envolve tanto a questão militar, a questão ali de luta armada pelos territórios, processos que acabaram gerando aí conflitos na questão étnica, como nos Tutsis e Hutus, que acabaram gerando aí um conflito bem complicado no sentido aí do genocídio existente, a busca por recursos naturais, como é o caso aí de Darfur, como é o caso de regiões ali como Serra Leoa, por exemplo, e também a segregação racial, que acaba gerando ali um processo de diferenciação da população, que pode ser ali considerado como raça, quando na verdade só existe uma raça humana. Dessa maneira, então, os problemas africanos acabaram acontecendo. E, com o tempo, nós torcemos para que isso passe a melhorar. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!